bom, certamente se você começou a investir em fundos imobiliários ainda esse ano, você vai olhar para sua carteira agora e eu tenho certeza que vai ter ali alguns FIs que estão negativos. Você vai encontrar alguns FIs, como por exemplo o VISC11 caindo 10%, outros, o KNRI caindo 15%, alguns outros FIs caindo 5%, 6%. O que tá acontecendo com o mercado? O que tá acontecendo com os FIs? E a ideia desse vídeo então é te tranquilizar, mas te explicar exatamente tudo o que está acontecendo para que você lá no final tome uma decisão. Se você compra mais, se você vende, o que você faz com os seus investimentos. Então vamos lá, vamos começar dando uma olhada aqui nos principais fundos imobiliários, vamos ver essas quedas que estão acontecendo. Nós temos aqui, por exemplo, o KNRI caindo 16% desde o início do ano. Se a gente buscar o último ano, caiu 14%, quase 15%. O ALZR, um fundo também híbrido, ele tem tanto escritórios como galpões logísticos, tem um pouco de data center, ele é bem diversificado. Desde o início do ano, caindo 10%. Se a gente puxar os últimos 12 meses, caindo 8,5%. O BTLG também um fundo muito conhecido, bem tradicional, é um fundo de galpões logísticos, ele tem vários imóveis, mais de 20 galpões dentro do portfólio, desde o início do ano caindo 4%, 5%, lá desde os últimos 12 meses caindo aqui 3%, indo para o HGLG, também outro fundo bem conhecido, caindo 2,28% desde janeiro até agora, mas buscando os últimos 12 meses também caindo 1,68%. Indo para outro setor, a gente viu aqui, por exemplo, galpões logísticos caindo, escritórios caindo, aqui a parte de shopping centers também caindo, nós temos aqui o HGBS, um dos mais antigos FIs de shopping centers, caindo 10% desde o início do ano, nos últimos 12 meses caindo 12%, o VISC11 também caindo, despencando aqui 13% desde o início do ano, somando uma queda no ano de 10%. Outro setor também, o de desenvolvimento urbano, nós temos aqui o Tigar 11, uma ótima opção também pra gente se expor. Esse é um setor que é um pouco mais arriscado, mas ele atua diretamente com obras, com desenvolvimento, com a construção de imóveis. Então, desde o início do ano também caindo 5%, os últimos 12 meses caindo 9%. Então, se você for olhar, tem vários fundos imobiliários, FIs bons, bem conhecidos, com bastante histórico, que estão, sim, caindo 8, 10, 15% na Bolsa de Valores. Aí você olha para o IFIX. O que é o IFIX? O IFIX, ele é o índice que mede ali, ele tem uma média dos principais fundos imobiliários. Se você olhar no ano, nesse ano, de janeiro até agora, ele tá praticamente no 0 a 0. Nos últimos 12 meses, ele tá tendo uma alta, 3%. Aí você olha, será que eu tô investindo errado? O que tá acontecendo? A primeira coisa que a gente tem que separar aqui, que eu queria te explicar, é que existem os FIs de tijolos e os FIs de papel. Então, nos FIs de tijolos, são todos esses que a gente viu. Nós temos ali os fundos imobiliários de shopping centers, de galpões logísticos, de escritórios, esses de desenvolvimento urbano, tem hotéis, entre várias outras áreas ali, também renda urbana, mas o que tem por trás? Imóveis reais, imóveis físicos, e temos ali tijolos de fato, então por isso que a gente chama os FIs de tijolos, são imóveis físicos reais que estão ali por trás. Do outro lado, nós temos os FIs de papel. Os FIs de papel são aqueles que têm os recebíveis imobiliários. Aí entra aqui o MXRF, o VGHF, entre outros FIs, esses de papel, de CRIs, eles têm um crédito. Esse crédito é um dinheiro que é emprestado para o setor imobiliário e o fundo imobiliário, esse crédito, ele fica recebendo, então, os juros. Então, conforme os juros sobem no país, o que acontece com esses dois setores, os FIs de tijolos e os de papel? Conforme a Selic sobe, os juros sobem no nosso país, os FIs de papel, eles tendem a se valorizar, porque eles recebem juros. Se os juros estão subindo, eles vão receber mais, vai gerar mais grana para ele, vai gerar mais dividendos para nós cotistas. Então, tende a subir os FIs de papel. Por outro lado, os FIs de tijolos, esses que tem os imóveis, os shoppings, galpões logísticos e escritórios, eles vão cair. Eles tendem a cair no mercado. Por quê? Porque os juros, a taxa Selic subindo, isso dificulta a pegada de crédito, dificulta o financiamento. Eu, por exemplo, se eu vou construir uma casa, se eu vou comprar uma casa, com os juros subindo, fica bem mais difícil da gente pegar esse dinheiro. Eu vou pagar, no final das contas, 2, 3 casas lá no final. Então, não é legal. Isso meio que dá uma freada na economia. Então, acontece sempre essa gangorra. Quando os juros sobem, os tijolos, os FIs de tijolos caem e os FIs de papel sobem. Quando acontece ao contrário, quando os juros caem, os FIs de tijolos tendem a subir e os FIs de papel tendem a cair. Então sempre tem essa gangorra acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Olha só para o IFIX. O IFIX, ele tem uma média dos principais fundos imobiliários. E se a gente for olhar aqui no ano passado, ali no final do ano passado, teve essa grande alta aqui. Teve um crescimento, se a gente pegar aqui um pequeno momento aqui de 4, 5%, mas
acumulando, então, os vários meses aqui, teve uma alta de 8%, de 10%. Então, a gente teve um crescimento dos fundos imobiliários de tijolos, a maioria de tijolos. A gente viu alguns FIs de papel caindo naquele momento, e esses FIs de tijolos dispararam. Então, a gente teve esse boom aqui, vários desses FIs cresceram, e depois começou a andar de lado, até que a taxa Selic começou a baixar novamente. E aí, nós tivemos agora essa queda mais recente aqui no IFIX de 2%. Mas se a gente pegar os FIs de tijolos isoladamente, teve uma queda maior de 8, 10%. Por que o IFIX tem um comportamento um pouco diferente? Se a gente for olhar aqui para o mapa, esse aqui no site do Status Invest, a gente tem um mapa do IFIX por segmento. Então, por exemplo, a parte de papéis, os FIs de papéis, eles têm aqui boa parte do IFIX. Depois, nós temos aqui os tijolos, por exemplo, a indústria de galpões logísticos, os shoppings aqui embaixo, os mistos, que entra aqui os FIs híbridos, tem tanto escritório como galpões, entre outros setores, lajes corporativas, somente escritório. Então, a gente vê que boa parte, praticamente ali 40% do IFIX, está sim destinado para esses FIs de papel. E ao outro lado, são os FIs de tijolos. Então, o IFIX ele acaba que não vai balançar tanto quanto a gente investir isoladamente nos FIs de tijolos e de papel. Bom, quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente sempre busca, aqui eu tenho um exemplo da carteira da Aurora. Quando comecei a investir, a gente começou a investir lá em janeiro, então eu peguei já aquela alta, ou no caso, eu não peguei aquela alta, vamos voltar para cá. Tem aqui o IFIX, eu não peguei essa alta aqui. Eu comecei a investir, já estava aqui em janeiro de 2024, eu já perdi essa alta aqui, então eu já comecei a investir de certa forma nos FIs, já com essa valorização. Então, se a gente for olhar, os meus FIs estão caindo. Eu tenho aqui o VISC, o BRCO, o VISC de Shopping Centers, o BRCO de Galpões Logísticos, o GGRC e o GARI também de Galpões Logísticos, também aqui Renda Urbana. Então, todos caindo, 8%, 3%, 4% e assim por diante. Então, os FIs de tijolos caindo. E olha só o de papel aqui que eu tenho, o KNSR, subindo 3,65%. Tem essa gangorra acontecendo. Os FIs de tijolos caindo, os FIs de papel subindo. Se a gente for olhar aqui para a carteira, eu decidi investir muito mais em FIs de tijolos porque eles são mais seguros, eles são mais conservadores. Conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, a tendência é que esses ciclos vão acontecendo. Então, esses juros vão subir, esses juros vão cair, mas a tendência é que no longo prazo, esses FIs de tijolos eles vão repassar toda essa inflação, vai ter essa valorização no preço desses ativos, mas existe, eu sempre gosto de investir 70% em FIs de tijolos e os outros 30% em FIs de papel, porque os FIs de papel, eles são mais arriscados. Então, se você está investindo da maneira correta, investindo de uma maneira mais segura, provavelmente você vai ter os seus ativos agora negativos. Mas esse é um momento, é um ciclo de mercado. E aí você tem que olhar para esse ciclo como uma grande oportunidade para você olhar essas quedas e pensar, nossa, o VISC tá com 10% de promoção, eu vou comprar mais. É como eu sempre dou um exemplo de, eu tô querendo comprar um tênis. Esse tênis custa lá R$200. Aí eu fico esperando alguns dias até que venha uma promoção, 15% de desconto, 20% de desconto. Aí a gente vai lá e compra. Então, quando tem essas promoções acontecendo no mercado financeiro, na bolsa de valores aqui com os fundos imobiliários, a gente tem que olhar como uma boa notícia. Beleza, vou comprar a VISC 11 aqui descontado. Claro, tem que abrir aqui um parênteses que a gente vai sempre olhar para os fundamentos desses FIs para ver se não tem nenhum problema acontecendo ali por trás. Então, tem alguma coisa acontecendo com o VISC, com o BRCO, com o GGRC? A gente dá uma olhadinha para ver se tem ali a gestora conversando com nós, a gente lê o relatório gerencial para ver se tem algum fato acontecendo. Se não tem nenhum fato, se os fundamentos continuam igual, se os imóveis estão lá da mesma maneira, então é simplesmente esse ciclo de mercado que está acontecendo. E para te provar, então, esse ciclo de mercado é justamente isso. Nós temos aqui o site do Poder 360, nós temos aqui o gráfico que mostra, então, a evolução da taxa Selic ao longo do tempo. Então, a gente bateu os 13,75, começamos a cair essa taxa Selic, então, desde o início do ano, ali um pouquinho antes, começou a cair, e parou aqui nos 10,50, até que chegou o momento agora, nesse último mês, que a gente subiu, foi para 10,75. E temos também o Boletim Focus. Esse aqui é um relatório que o Banco Central solta toda semana, onde tem aqui um consenso dos analistas falando uma projeção para a taxa Selic. Então, olha só, a Selic, há 4 semanas, estava prevista uma projeção dela se manter até o final do ano em 10,50. Mas aí as coisas foram piorando. Há uma semana, essa taxa Selic já estava projetada para 11,25. Hoje, já estão projetando para ela finalizar o ano em 11,50. Então, se a gente volta para cá, a gente vê aqui 10,75. Mas o mercado já está projetando que ela termine o ano em 11,50. Então, vai subir, vai continuar subindo essa taxa de juros. Aí, o que acontece também quando essa taxa de juros, ela sobe? É aquilo que eu estava comentando. Por que a taxa Selic sobe, desce? Por que ela é tão importante? Por que existem tantos vídeos no YouTube falando, meu Deus, a taxa Selic subiu, e agora? Os meus investimentos, o que eu tenho que fazer? Bom, é importante que a gente pare e entenda o que é a taxa Selic, não simplesmente a gente ficar vendo vídeos ali, subiu, caiu, agora o que eu faço? Vou movimentar, vou vender, vou comprar? Não, vamos entender, a taxa Selic, ela é a taxa de juros base do nosso país, então ela é a taxa que vai definir todas as outras taxas, ela serve de referência
referência para todas as outras taxas que existem abaixo dela. Então, por exemplo, se eu vou no banco hoje, eu quero pegar um financiamento para comprar um carro. Hoje esse financiamento tá mais caro porque a Selic subiu para 10,75. No final do ano ela vai estar em 11,50, então vai ficar mais caro, o financiamento vai ficar mais caro. Então, o crédito, a tomada de crédito fica mais caro. Então, fica mais difícil de eu comprar um carro, fica mais difícil de eu construir uma casa, de eu comprar uma casa, e as mesmas coisas acontecem para as ações. Então, as ações não conseguem expandir, não conseguem crescer, não conseguem gerar tanto emprego. Fundos imobiliários, a parte dos tijolos, aqueles imóveis, o setor imobiliário como um todo acaba esfriando, porque a tomada de crédito tá mais cara, então as pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar um imóvel, as empresas vão pensar duas vezes antes de alugar um escritório ou alugar um galpão logístico, então tudo fica mais difícil, tudo fica mais caro. A tendência é que os FIs de tijolos se desvalorizem, é isso que acontece, é isso que a gente viu já, essa desvalorização acontecendo com esses vários FIs de vários setores. A Selic, então, é essa taxa base, essa taxa de juros básica do nosso país, que serve de referência para todas as demais taxas do país. Ela é decidida, então, pelo Copom, Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias. Esse Copom, ele tá ligado ao Banco Central, então existe ali essa reunião, é feita, então, a cada 45 dias, e nessa reunião, os analistas ali, eles vão olhar tanto para a inflação do país, quanto para as contas públicas, como é que tá a situação econômica dentro do país, mas também fora, nos Estados Unidos, na Europa, na China, como é que tá o mundo e como é que tá o Brasil. O que a gente tem que fazer com a nossa taxa de juros? Porque essa taxa de juros elevada também atrai dinheiro de fora, atrai dinheiro do exterior. Isso serve também para controlar o dólar. O dólar disparando muito gera mais inflação, gerando mais inflação, precisa aumentar a taxa Selic. Então tá tudo interligado. Então saiba disso, a taxa Selic é muito importante. Se a gente sobe a taxa Selic, a gente para a economia. A gente freia a economia, a gente desacelera a economia, a gente controla a inflação. É isso que está acontecendo agora. Nós temos, então, por exemplo, o governo gastando demais, tem gastos públicos muito elevados, cada vez mais imposto, a gente paga cada vez mais impostos, mas no final das contas o governo está lá gastando cada vez mais. Então a gente nunca vê do governo uma medida de vamos economizar os nossos gastos, mas sim sempre de vamos taxar, vamos meter imposto, vamos arrecadar mais, mas nunca de reduzir os gastos. Então isso causa preocupação, incerteza, isso tudo gera um risco maior para o Brasil, para o país inteiro, o que afeta a taxa Selic. Então a gente aumenta a taxa Selic, freia a economia, para toda a economia, tudo fica mais difícil. Então, infelizmente é isso que está acontecendo, a taxa Selic está subindo, os nossos investimentos de renda variável, fundos imobiliários, as ações também vão tender a ter essa queda. O que acontece com a taxa Selic subindo também é a renda fixa se tornando mais atrativa. Muitas pessoas vendem os fundos imobiliários e correm para a renda fixa. Eu vou colocar lá no Tesouro Direto, vou colocar lá no CDB 100% CDI, eu vou estar lá com segurança, recebendo 11, 50% ao ano e não me preocupo com nada. Então os FIs naturalmente caem também de valor. E o ao contrário acontece quando a taxa Selic ela baixa. Quando a gente baixa a taxa Selic, a gente gira a economia, a gente estimula a economia, a gente faz com que as pessoas peguem empréstimo, peguem financiamento, comprem casa, carro, abram um negócio, gerem emprego. Então isso tudo aumenta, gira mais a economia. Isso tudo faz com que os FIs também se valorizem, as pessoas passam a comprar mais imóveis, a alugar mais imóveis, então tudo aumenta. Guarda isso na tua cabeça. A Selic subiu, fundos imobiliários de tijolos vão cair, fundos imobiliários de papel vão subir. A Selic desceu, caiu a Selic, os FIs de tijolos vão disparar novamente, os FIs de papel vão reduzir um pouquinho. Então é isso que acontece no geral com os fundos imobiliários, é isso que está acontecendo com o nosso ciclo econômico, esse é o panorama geral que está acontecendo. Aqui eu tenho um outro gráfico também que eu vou te mostrar o que acontece. Nós temos aqui esse gráfico maior no fundo aqui com as candles, a parte em verde, vermelho aqui, é o IFIX. Então ali nós temos o IFIX e essa linha em vermelho é os juros futuros. Então conforme os juros futuros também vão subindo, baixando, que na verdade é a taxa de juros do nosso país também, isso vai influenciar diretamente no IFIX, que é o índice ali que tem os principais fundos imobiliários. Então vamos dar uma olhada, olha só, quando esses juros aqui caíram, aqui a gente consegue ver melhor, quando eles caíram bastante, né, nesse momento, a gente viu, por outro lado aqui, o IFIX, né, os fundos imobiliários disparando muito, eles dispararam bastante, aqui nós tivemos novamente uma nova alta. Bom, subiu de novo aqui os juros subiram, o que aconteceu com os fundos imobiliários? Caíram novamente. Aqui nós tivemos uma queda bem grande da taxa Selic, dos juros. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Dispararam novamente, foram lá para cima. Aqui no caso, aconteceu toda aquela crise. Então, aqui em 2020 é um caso bem específico, raro, mas que acontece de tempos em tempos. Ali foi a pandemia, então muita coisa aconteceu. Mas olha só, depois os juros subiram bastante. Aqui nós tivemos o IFIX caindo, despencando e depois andando de lado. E agora, no final, aqui, mais recente, a gente viu que os juros estavam em queda novamente. A gente estava com uma perspectiva de queda da taxa Selic, de uma melhora da economia. O IFIX, os fundos imobiliários estavam subindo novamente. Então, tem sempre essa gangorra acontecendo. Olha sempre para isso, mas
saiba que hoje o IFIX ele tá com praticamente 40% para os FIs de papel e praticamente que o restante para os FIs de tijolos. Então ele não vai oscilar tanto que nem ele oscilava lá no passado. E bom, em resumo, é isso que tá acontecendo. O que a gente tem que fazer nesses momentos? A gente vende os nossos fundos imobiliários, a gente compra renda fixa, a gente migra o nosso dinheiro para renda fixa? Não, a gente se posiciona nos FIs, a gente vai manter os FIs e nesses momentos de queda, o que a gente tem que fazer é pensar com frieza, analisar bem a situação, mas geralmente comprando nesses momentos a gente tem um retorno melhor ali na frente. Então a ideia é aquela de a gente aproveitar essas grandes promoções. Eu te falei, caiu aqui o preço do fundo imobiliário, beleza, uma promoção de 8%, de 10%, e assim a gente vai aumentando mais cotas para gerar mais dividendos lá na frente. Depois, quando esse ciclo se inverter, que nós temos a taxa Selic, então, e no momento que essa taxa Selic voltar a ter uma queda, quando a gente ter novamente uma economia ajustada, com previsão de queda dos juros, novamente a gente vai ter essa disparada que nós tivemos aqui, por exemplo, uma alta de 10%, uma alta de 8%. Então a gente vai ter novamente, por exemplo, o KNRI subindo 20%, subindo 25%, o HGBS também, eu lembro que subiu bastante naquela época. Então vamos puxar aqui um pouquinho para trás. Aqui no final, por exemplo, o HGBS, ele estava aqui em 170, 175, aí teve essa perspectiva de melhora da baixa da taxa Selic, melhora da economia, olha só, disparou, subiu 28%, 29%, teve um pico aqui que subiu quase 30%, então é isso que vai acontecer quando esse ciclo se inverter. O KNRI, que caiu bastante, vamos puxar um pouquinho para cá também, quando esse ciclo começou a se inverter, tava custando de R$135, mais ou menos o que tá hoje, 138, então olha só, depois disso, teve uma alta bem grande, subiu 28%, então a gente ter esses ganhos em fundos imobiliários de 20%, 25%, 28% é muita coisa, porque em teoria, os fundos imobiliários eles não vão oscilar tanto que nem nas ações, então você ter um ganho de 20% em fundo imobiliário ali com a valorização da cota é uma baita de uma valorização. Então, claro, a gente sempre tem que olhar para esses momentos de queda, olhar para os fundamentos dos fundos imobiliários, analisar, ver se não tem nada acontecendo com o fundo imobiliário, porque é diferente você ter ali um fundo que cai, por exemplo, o HCTR caiu lá 50%, o DEVA, TORD, são fundos que tiveram problema e que sim, caíram muito, mas aí é um problema isolado de cada FI. No geral, quando temos esses ciclos e vários FIs caindo, nós temos essa nova janela de oportunidade de compra para receber essas grandes altas. Vamos aqui, o ALZR, vamos pegar aqui no final também. Aqui foi um pouquinho diferente o comportamento dele, mas olha só, no final aqui de 2023, teve uma alta, mas foi uma alta mais modesta aqui, 5%. Então depende muito do fundo imobiliário, conforme essa oscilação vai acontecendo. Vamos ver aqui o BTG. Se a gente puxar aqui um pouquinho para trás também, foi um crescimento mais modesto, mas a gente vê que ele tá caindo menos também. Mas olha só, mesmo assim, subiu aqui 14, 15% em cima do BTLG, um grande fundo imobiliário. O VISC, vamos dar uma olhada aqui, tá caindo muito também. O VISC aqui atrás, olha só, ali no início de 2023, depois ele subiu também muito, chegou a subir 18, 19, 20%. Temos esses ciclos acontecendo, a gente tem que sempre olhar e tentar aproveitar essas oportunidades. Aqui na carteira da Aurora, nesse mês de setembro, eu acabei investindo então um pouquinho mais no VISC, no BRCO, e também no GGRC a gente aportou um pouquinho mais. Vou deixar o vídeo aqui na sequência para você dar uma olhada nesses aportes que a gente fez. Então é isso, espero que você tenha gostado. Aqui eu te trouxe então essa visão geral do que acontece quando nós temos esses cortes da taxa Selic. Quando a Selic baixa, os FIs de tijolos eles tendem a subir. Selic caiu, FI de tijolos disparou. A Selic parou, começou a subir, FIs de tijolos vão despencar. É isso que vem acontecendo. Nós temos aqui essa projeção para o final do ano ficar aqui em 11,50. Então a Selic vai continuar subindo, os fundos imobiliários eles vão continuar caindo. E a gente tem que se posicionar agora, porque essa alta, ela acontece em questão de 1, 2 dias. A gente tem aquela alta ali de 10, 15%. O mercado ele se antecipa, ele não vai esperar ter uma queda de fato da Selic para começar a subir. Ele tá sempre andando antes, ele vai projetando o mercado, ele vai antecipando. Quando a gente tiver uma melhora da economia, o mercado já vai começar a olhar, beleza, agora a Selic pode cair. E aí as coisas já começam a crescer, o IFIX começa a subir, os FIs de tijolos começam a subir, então a gente tem que se posicionar sempre antes, por isso que a gente tem que sempre comprar nesses momentos de oportunidade, comprar, como o Warren Buffett fala, ao som dos canhões e depois vender ao som dos violinos. Então quando tá tudo caindo, quando tá tudo vermelho, a gente tem que abrir um sorriso, a gente tem que olhar como uma grande oportunidade de compra, porque depois a gente vai estar ali desfrutando dos sons dos violinos, então a gente vai estar ali com os nossos FIs tudo no verde, tudo bonitinho, a gente vai estar recebendo ótimos dividendos e comprando
ele, a gente conseguiu comprar esses FIs a um preço muito baixo. Por esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Se você gostou desse conteúdo, se você quer aprender mais sobre investimentos, eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve aqui embaixo, porque aqui nós temos vídeos que te ensinam a investir de fato, não simplesmente dicas de investimentos. Eu quero que você aprenda, que você monte a sua carteira e que você chegue na sua liberdade financeira. Então pega esse vídeo, manda para algum amigo, manda para algum familiar que vai gostar, que tá querendo começar a investir. Eu tenho certeza que ele vai curtir aqui o canal. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo e falou!